All right. Um, olá a Ainda todos. não conseguiu? Muito boa Será que tarde. está a usar o- Olá, muito boa tarde a todos. Compreendo, Kevin. Olá, muito boa tarde a todos. Quero convidar, boa tarde ou boa noite em Moçambique, bom dia aqui em Arizona. Quero dizer muito obrigada a todos por se juntarem ao nosso programa hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Donald Dimas. Ele que tem uma experiência incrível nesta área de tecnologias e nesta área de vamos lá dizer, olhar para frente, olhar para sistemas, não é? Olhar para transformação e capitalizar isso em benefício, não é? Não só dos serviços que nós precisamos como jovens, mas também da sociedade. Então, para mim, nada melhor que tê-lo aqui hoje para falar daquilo que é a sua experiência. O Donald Dimas, ele é um criador digital, não é? Ele é especialista em plataformas para inteligência artificial e ele é diretor também da Rise Tech, mas ele pode falar também um bocadinho sobre isso. Muito obrigada, Donald, por teres aceito participar no nosso programa hoje. Eu chamo Vanessa Macamo, não é? Eu estou neste momento estudando de doutoramento em Arizona, na Universidade de Arizona, aqui nos Estados Unidos, e particularmente para o programa 2, nós temos o apoio da Confluence Center for Creative Inquiry, que é um centro da Universidade de Arizona, aqui nos Estados Unidos, e penso estar aqui representado hoje pela senhora Alexandra, não é? Eles que nos darão oportunidade para ver como é que nós podemos usar a inteligência artificial para transformar algumas vidas. No meu caso em particular, porque a minha área é educação especial, eu decidi escolher a inteligência artificial, tentar desafiar e perceber como é que nós podemos usar a inteligência artificial para transformar vidas das pessoas com deficiência. Particularmente, o meu objetivo é ver como é que nós podemos usar a inteligência artificial para criar suporte em termos de língua de sinais. Portanto, este é que é o meu maior objetivo. E quanto mais para frente desenvolver este projeto com o próprio Donald Dimas e com a Remote Line, que são duas instituições. A Remote Line trabalha nesta área de interpretação para a língua de sinais e eles é que nos apoiam hoje na interpretação da língua de sinais e conto com o Donald no futuro para trabalharmos de forma conjunta. Bongi, I'm not so sure if Sarmento is already there. Bom, como eu não estou aqui a querer certificar se temos o nosso intérprete para português para inglês, eu vou logo fazer a tradução. So I was saying, thank you everyone for being part of this program today. I was introducing our guest speaker, Donald Dimas, and I was saying just thank you, Donald, for being part of our program today. Donald Dimas is a digital creator, specialist in platforms for artificial intelligence users. And he is also Rise Tech Intelligence Artificial Director. So I invited him because I know he has a great experience in terms of working with artificial intelligence and to transform lives. I received this support, this grant from Confluence Center for Creative Inquiry Center, and they are the ones who are supporting this moment, the program that I'm doing now. My goal with my project is to see how can we use artificial intelligence to promote inclusion, to promote equity. And I want to use particular artificial intelligence to have apps to transform or translate
how can I say, sign language. So my point is to have sign language using artificial intelligence. Okay. And I want to say thank you to Miss Alexandra for being here today, for honoring us for your presence today. And perhaps before I start the program with Donald Dimas, I would love to give you a chance to say some words. Yes, hello, good morning, everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Perfect. Sorry, I'm still at home. But um, I want to say, we are so truly honored and we are so happy to have you part of our cohort. We look forward to continuing this relationship, but also as you continue your project, we will have a showcase at the University of Arizona for students to showcase the work that they did over the summer. So I look forward to that. Thank you to the speaker, Donald, for being here. Appreciate it. And I'm very excited to continue to listen about how we are going to include more inclusivity using artificial intelligence. Thank you so much. It's an honor for us. Thank you so much, Alexandra. So I think we have all the conditions created now to start our program. I will start by inviting you, Donald Dimas. Acho que temos todas as condições criadas. Para aqueles que não perceberam o que é que a senhora Alexandra disse, ela agradeceu o fato Facilitar, de estarmos podes aqui falar, todos hoje podes e fazer, também. e depois vou falar em português, depois a tradução vai ser só para mim, nesse caso. Mas eu consigo Ok. ver perfeitamente, mas justamente por causa dos termos técnicos, provavelmente eu possa ter algumas dificuldades de trazê-los para... O meu inglês não é assim tão cheio, tão pronto. Termos técnicos às vezes me fogem, mas consigo perceber tudo o que vocês falam. Então podes fazê-lo em inglês, depois vai ser uma tradução só para mim. Ok, mas é mesmo também por causa dos outros participantes do programa. So Donald was just asking me if I can continue in English, and I will do the translation only from the part that he will be talking. But I was saying that eu estava a dizer que a senhora Alexandra estava a dizer muito obrigada por estar aqui, que é uma honra para eles terem-nos no programa e que também ela está à espera do resultado deste projeto e teremos uma oportunidade para fazer a apresentação do projeto na Universidade de Arizona. E todos vocês vão receber os resultados desta iniciativa. Agora vou convidar a ti, Donald Dimas, por favor, podes fazer uma breve apresentação e depois vamos passar para a minha primeira questão. Talvez uma apresentação e a primeira questão logo seria: o que é inteligência artificial? Obrigada. Tens a palavra, Donald Dimas. Ok, tudo bem. Muito obrigado e também sinto-me extremamente honrado por participar de uma... Eu acho que é das poucas iniciativas que nós temos que consegue ter esse alcance todo que estás a ter neste programa. Participamos de vários, mas são sempre internos. Então, os meus parabéns por estares a fazer esta ligação e fazer essa interação entre nós e estes outros lugares, principalmente por ser uma universidade, que são lugares que guardam tanto conhecimento e fazem do conhecimento o seu dia a dia. Ok, Donald Dimas, eu sou empreendedor e já antes fazia muitas outras coisas como empreendedor. Acho que não é a nossa primeira entrevista, já estive em algum programa seu cá em Moçambique, num Yes. outro projeto com uma outra empresa que nós temos cá no grupo e neste momento vai ser mais uma que é a inteligência artificial. A Restec é, por sorte, a primeira instituição, ou seja, a primeira empresa legal que lida com inteligência artificial no seu todo. E contando um pouco a história disso, de forma resumida, nós tivemos uma pequena dificuldade, porque estamos há um ano
estivemos há um ano a tentar legalizar a instituição, mas porque as legalizações também precisam de estar pré-definidas e no contexto das legalizações não tinha inteligência artificial. Tanto é que por muito tempo, cerca de um ano, pediram-nos que nós colocássemos a empresa como se fosse do ramo da tecnologia. Simplesmente, ok, assumimos que é tecnologia, mas queríamos que fosse realmente inteligência artificial, porque também temos visto em outros lugares, em outras partes do mundo, que as empresas de inteligência artificial têm título de empresas ou agências de inteligência artificial. Então, lutamos tanto para que isso acontecesse e há 5 meses passamos a ser uma empresa de forma legal, mas já começámos a trabalhar mesmo sem estar legalizados, porque tinha que se transformar a lei. Então, nos sentimos honrados também porque ajudamos a fazer essa transformação da lei. Daqui em diante, muitas empresas já podem ir lá e pedir para terem a legalização e serem empresas ou agências de inteligência artificial, e foi graças a nós que isso aconteceu, e isso é muito bom. Então, somos a primeira instituição nesse sentido. Estamos neste momento a finalizar, já fizemos até o pedido, acho que só estamos à espera, acredito eu, temos o nosso jurista a tratar isso. A associação, que vai ser a Associação Moçambicana, chama-se AMIA, Associação Moçambicana de Inteligência Artificial, que vai ter muitas subdivisões, vai ter membros que vão estar ou que vão se juntar a nós de forma singular, porque são pessoas que lidam com a inteligência artificial, ou são académicos, ou são investigadores, mas tudo ligado à inteligência artificial, vão ser membros. Mas também é uma categoria que os membros vão fazer parte por serem empresas, vamos aceitar também startups, e também, ou seja, nós estamos a criar muitas categorias para que esta associação seja, ela por si só, consiga englobar ou consiga assumir todas as partes da inteligência artificial, desde as pessoas que querem entrar sendo docentes, sendo investigadores, sendo singulares, sendo pessoas que lidam com a inteligência artificial no seu dia a dia, ou sendo empresas também. Então temos essa associação que está a acontecer. Também estou aqui a apresentar porque são coisas que já estão a acontecer e é uma questão de data para isso aparecer assim ao de cima. Temos o FAIAM. O FAIAM é o Fórum Anual de Inovação e Inteligência Artificial, que também é um projeto da nossa empresa, que é a RiceTech. Então, neste fórum, nós esperamos ser a manchete de inteligência artificial todos os anos. Ou seja, vai ser um fórum anual. Então, todos os anos nós vamos receber, seja pessoas que já estão a usar a inteligência artificial, alguns exemplos do que estão a fazer e trazer também alguns updates do que está a acontecer em termos de inteligência artificial, seja de forma interna ou de forma externa, ou seja, o que o mundo todo está a fazer, nós vamos trazer para esse fórum. Então vai ser um fórum que vai estar alimentado ou vai ser uma espécie de fonte de bebedor para todas as pessoas que quiserem ter alguma atualização sobre o que é a inteligência artificial, o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer no futuro em termos de previsão. Então, ainda pergunto, depois desse pequeno briefing, o que é a inteligência artificial? Mas antes mesmo, sorry, Donald, antes mesmo, permita-me fazer a tradução para a nossa financiadora aqui, para a nossa sponsor aqui, Alexandra, porque a nossa equipa de tradução simultânea está ainda a resolver alguns detalhes que estão a ter dificuldades em aceder, ok? So, dear Alexandra, just the majority can understand Portuguese. I'm not so sure if you understand Portuguese, but Donald Dimas was introducing first his company, and he said that he was really happy to be here in the program today. It is an honor for him to be in the program today. We have been working previously in other projects, and today is another project, and he was kind of referencing the fact that we are trying to break the barriers related with the artificial intelligence to Mozambique particularly, and is honored to have being part of this relation with okay, she say I do not speak
but I do understand. Please go ahead and continue. Okay, thank you, Alexander. Because our interpreters, they're having one of them is here inside, but they're having challenge of joining us. So, okay, I think we are good to go to continue in Portuguese. Thank you. Ok, Donald Dimas, pode então continuar. E antes do Donald continuar, quero agradecer a todos vocês que já se juntaram a nós hoje. Preparem as vossas questões. Nosso tema hoje é sobre inteligência artificial e como é que podemos criar esta inclusão na nossa sociedade. Estão com o mestre, então aproveitem esta oportunidade. Donald, por favor, a nossa primeira questão é o que é inteligência artificial, para contextualizarmos a todos. Ok, de forma muito resumida, é assim, o que aconteceu foi a tecnologia conseguiu, depois de tanto tempo, depois de tantos desafios, trazer para as máquinas a capacidade delas poderem ter a mesma capacidade que nós temos de poder gravar dados, ou seja, nós gravamos informação nas nossas cabeças, que essa informação é que nós depois fazemos a tradução e depois fazemos também a interpretação e vivemos com ela. Diferente de nós, a minha idade é por aí 30 e poucos anos, eu levei esse tempo todo para gravar tudo que eu tenho na cabeça ou para aprender tudo que eu tenho na cabeça. Mas então, nós temos máquinas que tudo que eu aprendi por 30 e quase 8 anos de idade, a inteligência artificial, ou então as máquinas, conseguem aprender isso em menos de um segundo. Ou seja, todos nós estamos aqui nesta live, é possível tudo que nós sabemos, conseguimos exteriorizar e colocar em algum sítio, a inteligência artificial consegue aprender isto em menos de um segundo. De tudo que nós temos, de tudo que nós aprendemos em toda a nossa vida. Então, nós temos uma máquina que tem uma capacidade de fazer de forma muito veloz o que a gente faz. Podemos até fazer bem, mas nós não temos a mesma rapidez e a mesma capacidade de máquinas. Somos humanos e sempre seguimos um ritmo humano e as máquinas conseguem sobrepor-se a nós justamente por causa disso. Porque também há essa confusão, essa discussão se as máquinas são mais inteligentes que nós ou se vão ser mais inteligentes que nós ou não. Neste momento, infelizmente, muitas pessoas não querem assumir isso e até muitas pessoas que trabalham com inteligência artificial tentam não trazer isto porque é uma questão mais romancista da coisa. Tipo, não queremos assustar a sociedade, não queremos fazer com que as pessoas sintam-se desnecessárias em pouco espaço de tempo. Mas as máquinas conseguem ser mais inteligentes que nós porque elas processam com mais rapidez que nós a informação que nós também temos dentro das nossas cabeças. Elas conseguem ter a capacidade de ter mais informação do que nós nas cabeças e dois, conseguem processar com mais rapidez do que nós. Ou seja, o que é inteligência? Inteligência é processamento da informação que nós temos baseado numa circunstância em que tu estás. Se eu preciso beber água, eu tenho que processar que eu tenho que levar um copo, tenho que pôr a água ali, depois trazer para a boca e beber. Esta que é a inteligência. Essa capacidade faz de nós pessoas racionais e torna-nos inteligentes se nós conseguimos fazer mais coisas ou coisas mais complexas. Por isso é que nos chamam mais inteligentes que os outros, pela capacidade de sermos mais complexos às vezes do que os outros. Então, a inteligência artificial é a transmissão da inteligência natural, que é a nossa, para as máquinas. Essa é a forma mais resumida, mas só tentei trazer aqui outros detalhes que era para contextualizar e não só dar uma resposta fria e seca que não fosse provavelmente compreendida da forma que eu gostaria que fosse. Yeah. Ok, e talvez o que eu queria pedir é a todos, fiquem à vontade para irem colocando as questões no chat. Também podem ficar à vontade para levantar a vossa mão e questionar o Donald. Hoje vai ser uma conversa aberta. Eu acho que todos nós queremos saber um bocadinho sobre a inteligência artificial. Como eu disse, no meu caso em particular, o meu interesse é perceber como é que nós podemos criar como é que nós podemos usar a inteligência artificial para termos língua de sinais traduzida
não é? Em tempo real, para pessoas que estejam em lugares remotos e não têm, por exemplo, essa assistência humana. Como é que nós podemos fazer isso? Então, por favor, fiquem à vontade para fazer as vossas questões. Mas, Donald, eu tenho aqui uma questão. Quais são alguns exemplos práticos que tu podes dar, né, sobre a inteligência artificial? Como é que ela está a ser usada para melhorar a vida das pessoas nas comunidades locais? Tens alguns Ok, exemplos práticos que possas dar? ok. Infelizmente, provavelmente a resposta não vai ser assim tão satisfatória quanto eu gostaria que fosse, porque nós Uhum, estamos há muito tempo. E se for a perceber, nós antes de sermos uma empresa legal, já éramos uma empresa de forma virtual e também já trabalhávamos e assumimos isto, mesmo não tendo a legalização, porque tivemos que esperar para que a legalização fosse assumir a agência de inteligência artificial e tudo mais, como eu disse no início. Então, uhum, nessas pesquisas que nós fizemos, durante, já faz uns dois anos e meio, por aí, nós fomos percebendo que estávamos um pouco mais adiantados ao que o país estava a assumir. E um grande erro que notou-se é que, na altura que discutiu-se muito, ou que todas as nações discutiam sobre digitalização, nós, como Moçambique, não assumimos a digitalização de forma séria. Ou seja, o país não está digitalizado. Isso é um fracasso, sabemos. Houve tantas adjudicações, até adjudicações extremamente milionárias, nós descobrimos isso também nessa pesquisa. Houve tantas adjudicações milionárias para digitalizar o país, mas depois não houve uma digitalização no verdadeiro sentido da coisa. A inteligência artificial funciona com dados. uhum, Sem dados, nós temos como treinar máquinas para que elas possam fazer alguma previsão ou que elas consigam pensar de forma rápida numa solução para uma determinada coisa ou para um determinado problema. Então, uhum, e em termos contextuais, trazendo a história de onde nós começamos até cá, isto já é um problema, isto foi um problema, e nós, neste momento, precisamos correr com o tempo, precisamos de voltar a trazer a, a, a prosa de digitalização, de novo, o que já não era mais necessário. Os outros países entendem, já estão tão avançados, estão a discutir outras coisas, justamente porque eles já estão digitalizados. Um simples exemplo. Quando vais mexer qualquer inteligência artificial, acredito eu que todo mundo está aqui, já teve alguma interação com o chat GPT e já notou um detalhe. O primeiro detalhe que nota é que as respostas que ele dá são abrasileiradas, ou seja, são respostas que vêm sempre com termos brasileiros. E depois tens que depois fazer uma tradução, ou seja, fazer uma revisão do que tu queres como resposta. Imaginemos que seja um trabalho de escola, então fazes toda a revisão para trazer a sua realidade. Então, por que isso aconteceu? Por quê? Porque o Brasil, com a quantidade de humanos que tem e também com o desenvolvimento e evolução que eles tiveram, eles digitalizaram muita coisa. E quando houve um treinamento de máquinas, quando buscou-se dados para treinar em máquinas, quando chegou-se à altura de treinar em português, aonde encontraram maior quantidade de dados foi em Brasil. Então é por isso que as máquinas todas reconhecem mais a linguagem brasileira do que as linguagens de outras nações. Então uhum. nós temos esta dificuldade. Moçambique não digitalizou quase nada. E agora que estamos nesta era em que precisamos de usar dados, é que conseguimos perceber realmente para que realmente serve a digitalização e para que é que diziam que nós temos que ser digitalizados. Então, isto é o primeiro problema. E indo à sua pergunta, que é casos reais, nós Uhum. ainda estamos a lidar com estes problemas. Então, dificilmente nós vamos ter casos reais agora sobre projetos de inteligência artificial. Então, Ok. mesmo porque a minha área é mais corporativa. Então, nós fomos as empresas, nós queríamos introduzir inteligência artificial nas empresas, que é criar automação para reduzir o tempo de trabalho das pessoas, colocar as máquinas a fazerem. Tem muitos trabalhos que são muito repetitivos, que não há mais necessidade de todos os dias as pessoas acordarem e fazerem as mesmas coisas e podiam ficar com áreas criativas e pensar em coisas. Mas quando chegamos lá, percebemos que havia este desafio. As pessoas precisam de literacia primeiro. Então, Uhum. nessa mesma literacia,
também tivemos que destrinchar isto e criar uma estrutura. Ok, se vamos criar a literacia de inteligência artificial para todos, seja nas escolas e também nas instituições, por onde é que nós começamos? Aí é que chegou. Nós temos que começar com os tomadores de decisão, ou seja, as pessoas que são os que decidem, ou os chefes, os diretores, os CEOs, são as primeiras pessoas com as quais nós temos que interagir nessas Isso. instituições. Agora nós vamos para a segunda edição de um masterclass que a nossa empresa está a fazer. Tivemos a primeira masterclass, que não tivemos assim tanta afluência. São masterclass de salas de aulas de 20 a 25 estudantes. A primeira masterclass nós só tivemos 10 estudantes. E imaginamos que na próxima, provavelmente vamos ter mais CEOs, mais diretores, porque é nisto que nós temos de trabalhar, para organizar o país. Nós precisamos organizar as pessoas que tomam decisão. Quem são as Ok. pessoas que mandam, que comandam as instituições, as organizações, e são as pessoas que nós agora estamos a olhar para eles como nosso nicho, que vamos começar por elas, vamos treinar a elas, vamos mostrar a elas o que é inteligência artificial, qual é o benefício dela e como é que depois disto nós vamos fazer com que ela consiga fazer um roadmap de por onde é que tem que começar a introduzir na sua própria instituição, para que todos os outros colaboradores da instituição estejam alinhados e pensem em soluções mais avançadas usando inteligência artificial ou nas mesmas soluções que eles já têm, mas trazerem isso para resolver situações realmente que eram impossíveis antes e hoje já estão a ser possíveis. Então, neste momento, este é um relatório que eu estou a dar, que é um relatório, ao mesmo tempo já dei para a Embaixada da França, eles pediram-nos um relatório sobre como é que Moçambique está e em que estágio está. É o mesmo relatório que eu dei a eles, é o mesmo relatório que estou a dar, que nós ainda não temos como assumir que já estamos a lidar com inteligência artificial. É tudo curiosidade, é todo mundo a usar ChatGPT como se fosse um Google Search. Usam ChatGPT simplesmente para fazer pesquisas, para fazer Exato. as banais. Mas o ChatGPT é um agente. E as pessoas não sabem disso, que é para tu colocares o agente a trabalhar para si. É para dizeres a ele, olha, eu quero que amanhã acordes e faças isso para mim na empresa ou na minha vida pessoal, entrega-me isto, mas não. O ChatGPT é um agente e as pessoas usam o ChatGPT como se fosse um Google. Então, temos ainda esses fracassos e por ser grátis e muitas outras, e uma e outra inteligências artificiais também que são grátis, então todo mundo fica a assumir que sabe usar inteligência artificial, mas existe um grande déficit literário sobre inteligência artificial e sobre o uso da inteligência artificial no verdadeiro sentido. E Ok. um pequeno dado é que toda vez que a gente usa o chat GPT da forma como estamos a usar, o chat GPT continua a ser melhor, por quê? Porque nós acabamos dando dados que são usados para treinar a própria plataforma, para a plataforma ficar cada vez melhor. Ou seja, Ok. o chat GPT que está a usar-nos, não necessariamente nós a usarmos o chat GPT. Moçambique, nesse momento, pensa que está a usar o chat GPT, mas não, o chat GPT que está a usá-los. Ou seja, a plataforma, a empresa, vai usando todos os usuários, a forma como eles se comportam na plataforma, para treinar a plataforma, para buscar os dados, que é para, no futuro, termos o chat GPT um pouco mais assimilado ao Moçambique. Então, para chegarmos a esse nível, estamos neste momento nós a dar os dados, porque nós assumimos que estamos a usar a plataforma, mas nós não estamos a usar, ela é que está a usar a nós. Então, neste momento seria muito ainda cedo falarmos de resultados palpáveis de inteligência artificial. Estou envolvido. Tem uma faculdade que está situada em Choca, chama-se ISPG. Chama-se ISPG. Nós estamos num projeto, por exemplo, no ISPG estamos num projeto que é para criar um agente ou um bot de agricultura. Mas nós não temos dados moçambicanos para poder fazer essa ligação. E o que é que está a acontecer? Neste momento, para eles identificarem algum problema com uma cultura, o agente tem que trazer outras realidades. Se calhar ir buscar na Tailândia o mesmo problema, e os dados da Tailândia para resolver um problema moçambicano. Então,
não há ainda uma intervenção de dados moçambicanos que é para Hum. juntar isto e trazer um resultado mais robusto. Então, nós, neste momento, estamos a enfrentar esses problemas, mas assumimos que somos pioneiros e é a nossa missão fazê-lo, e fazemos isso com tanto gosto, mas continuamos a insistir porque o governo é que deve estar na dianteira de trazer a digitalização, resolver o problema da digitalização que não resolveram quando era suposto terem resolvido. Ok. Muito Yeah. obrigada, Donald. E eu acho que trouxeste aqui alguns pontos bastante fundamentais e, inclusive, respondeste algumas das questões que eu já tinha a posterior. Eu gostei do fato de falar da literacia e a outra questão que eu tinha, por exemplo, era que ferramentas ou plataformas gratuitas estão disponíveis para que os jovens comecem a explorar e construir projetos com inteligência artificial. Sei que falaste de ChatGPT, mas quero que fales das outras plataformas. Mas o meu ponto antes mesmo disso é que dizias, os jovens não estão a usar o ChatGPT, por exemplo, que é um dos mais famosos neste momento, da forma correta. Então, a minha pergunta é como é que os jovens podem criar ou adaptar essas soluções de inteligência artificial que possam atender às necessidades específicas da sua comunidade, usando de forma inteligente o ChatGPT, por exemplo, antes de falar das outras plataformas existentes. Ok, Tipo, exemplos para Vanessa, um jovem está aqui, o Kevin está aqui, por exemplo, ou a Lucilene está aqui e diz assim, ok, eu não estou a usar como deve ser o ChatGPT. O que é que eu devo fazer para usar bem, neste caso? ok. É assim, primeiro, Vanessa, eu sempre dou este exemplo aqui que eu vou dar agora. Ahm, com que idade começaste a falar português? Talvez com um ano, né? 1 ano de idade, ok. Ahm, Meses. foste à escola, foste à escola primária, tinhas uma disciplina de português. Sim. Foste à escola UEP 2, na 7ª classe, existia uma disciplina de português. Foste à escola secundária, existia uma disciplina de português. Se Sim. com 1 ano tu já sabias falar português, por que é que tu precisaste de tanto português em tantas disciplinas e em tantos anos na escola para aprender? Tá, esta pergunta deve ser uma pergunta para reflexão sobre. Nós temos aqui uma novidade, que é a inteligência artificial, essa confusão toda, vai um barulho, e depois por as plataformas terem o lado grátis da coisa. As pessoas começam a assumir que não precisam aprender, não precisam estudar ChatGPT. O ChatGPT, por mais que a gente consiga usar ou faça as perguntas ou tudo que a gente assume que tem que usar, precisamos perceber que se um dia aparecer em algum lugar um sítio onde dizem é para pagar 5.000 meticais para ir estudar ChatGPT, paga e vai estudar ChatGPT. Porque tudo o que nós assumimos saber é a mesma coisa sobre português. Eu fui à escola a saber falar português, mas toda a primeira, segunda, terceira, quarta classe sempre tive português. A 11ª, 12ª, inclusive na faculdade, nós tivemos disciplinas de português, porque nunca se é terminado, nunca se soube falar português num genérico, só por falar. Então a inteligência artificial não é só por usar também. Usamos, está tudo bem, mas as nossas limitações fazem-nos pensar que se eu conseguir resolver um determinado problema, então já está. Porque são as nossas limitações. É até onde a nossa capacidade está exposta. É até onde nós conseguimos dizer, ok, é o que eu quero. Então, Hum. se eu conseguir fazer o que eu quero, então está tudo bem. E acabou. Aí é que está. Vamos à pergunta que fizeste. A questão é, como é que os jovens, um simples exemplo, como é que os jovens podem começar a usar as inteligências artificiais, que é o que eu também dou nas minhas aulas de inteligência artificial, principalmente quando é aulas de iniciação mesmo. E às vezes são aulas de iniciação para pessoas que já lidam com inteligência artificial. Por exemplo, as pessoas perguntam ao chat GPT, ou vais ao chat GPT e dizes ao chat GPT, porque deram-te um trabalho na escola. Ok, vamos imaginar, o trabalho da escola, o TPC da escola é 2 mais 2. Então chegas ao chat GPT e perguntas, quanto é que dá 2 mais 2? É errado. O chat GPT vai dizer 4.
não mudou nada na sua vida. Tu vais copiar o 4, vais colocar no caderno e vais à escola e vais dar o resultado ao professor, o professor vai ver 4. Mas houve um cheating aqui. Não houve tua transformação. Tu não transformaste em nada. Ok, há um resultado, tu deste um resultado, está tudo bem, o professor vai dar-te passar, mas tu, como pessoa, não tiveste nenhuma transformação. Agora imagina assim, olha, ChatGPT, eu tenho um trabalho de escola, que eu tenho que resolver esta equação, 2 mais 2. Ensina-me passo a passo para que eu consiga resolver sem me dizer o resultado. O ChatGPT vai começar a ter a tarefa de ensinar-te a resolver o 2 mais 2 igual a 4. Este é o melhor exemplo que eu posso dar sobre uma das formas que nós podemos usar a própria inteligência artificial. Porque no final, nós depois acusamos a inteligência artificial. Não, porque vai nos deixar, vamos ser pessoas preguiçosas, não vamos ter o domínio disto e daquilo, porque tudo já está lá, ele já dá todos os resultados. Mas é a forma como nós usamos. Se nós temos um professor e vamos à escola e o professor ensina-nos, e hoje nós temos um professor que é uma inteligência artificial que está ao nosso alcance, a palma da nossa mão, é um telefone, está na nossa mão e nós temos a inteligência artificial, ou seja, temos um professor nas nossas mãos, nós temos de dar graças a Deus, não temos que olhar para isso como algo que vai ser um problema, isso é uma solução, mas é a forma como as pessoas precisam aprender a usar as inteligências artificiais. E este Exato. exemplo que eu dei agora é só replicar para muitos outros aspectos. Não peça resultados, peça como chegar àquele determinado resultado. É a forma como a gente também pensa em criar os agentes para colocar nas escolas. As pessoas dizem, não, porque as escolas vamos criar. Não. Nós, a minha maior especialidade da inteligência artificial, eu sou treinador de cérebros de inteligência artificial. Eu sou prompt engineer, ou seja, sou engenheiro de prompt e designer de prompt. E o que nós mais temos como engenheiros de prompt é treinar os bots, ou seja, treinar os agentes para terem um determinado comportamento. Vamos imaginar uma sala de aulas onde tem 20 ou 25 estudantes. Um professor, a neurociência explicou isso, um professor ele pode ter afinidade com 3, 4, 5 estudantes. Por isso é que várias vezes, em algum momento, fomos chamados, ou alguns foram chamados de burros nas escolas, mas ninguém era burro. Mas é porque um professor, e isso é uma questão natural, não é porque é propositado. E também é uma questão de incapacidade de ter tantos professores numa sala de aulas para ensinarem a mesma coisa. Então, tens um professor na sala de aulas, ele se vai dar um exercício de 2 mais 2, ele depois vai dar um exemplo. Vamos imaginar, é uma sala de aulas de crianças, né, da escola primária, ele vai dizer assim, vamos imaginar que tu, João, tens quatro maçãs e tu levas 2 maçãs, das a Maria. Com quantas é que tu ficas? Para os estudantes que adoram maçã, aquele exemplo vai cair muito bem e eles vão sentir-se totalmente bem com o exemplo, de tal forma que é possível que tirem 20. Mas para os estudantes que gostam de banana, vai haver alguma dificuldade. É possível que eles não se sintam tão bem com o exemplo da maçã. Eles fiquem com aquela... por que não falou da banana? Porque eu gosto da banana. Então, os exemplos de banana é o que eles queriam, mas o professor não tem a capacidade de pensar em todos os exemplos ou em todas as frutas para trazer para uma sala de aulas. Agora, quando a gente cria um agente para dar aulas numa sala de aulas, o que é que a gente faz? A gente treina o agente para fazer pré-perguntas, padrões. Ele vai perguntar a cada estudante, olha, o que é que tu gostas? Qual é a fruta que tu gostas? E cada estudante vai dizer, um vai dizer banana, outro vai dizer fruta, aliás, outro vai dizer maçã, outro vai dizer pera, outro vai dizer, depois vai dizer, gostas de desporto? Sim. Qual é o desporto? Gosto de futebol, gosto de natação, gosto de etc, etc. E no final dele recolher toda aquela informação que ele vai recolher de cada estudante, de forma diferenciada, toda vez que ele ensinar álgebra, ele vai usar exemplos personalizados para cada estudante, que é para criar afinidade com cada estudante e fazer com que o estudante entenda melhor uma determinada matéria. Entendeu? O que aconteceu agora foi que nós explicamos álgebra para 25 estudantes e todos eles entenderam álgebra. Por quê? Porque foi de forma diferente e de forma afim para cada um deles.
Então, esta que é a diferença de tu estares a usar uma inteligência artificial sabendo, ou então usar uma inteligência artificial sabendo como é que, na verdade, quais são os segredos, os gaps, os desafios que tu tens que percorrer para que ele te dê os resultados, ou então para que ele te ensine a ser cada vez melhor e ser extremamente inteligente. Então, nós temos nas nossas mãos e ao nosso alcance máquinas que estão ao nosso serviço, estão para ajudar-nos a sermos cada vez melhores, mas não usamos como deve ser, justamente porque nós não temos a literacia para poder fazer isso. Então, este foi um exemplo que eu dei sobre como é que funciona essa questão de nós aprendermos melhor com as inteligências artificiais e sermos cada vez melhores com as inteligências artificiais. É um exemplo de 1 milhão de exemplos que eu podia trazer para aqui. Então, é mais ou menos isto. Espero que todos tenham percebido deste exemplo como é que podem, daqui para frente, aliar isso ou alinhar isso para que tenham melhores resultados com a inteligência artificial. É assim para a educação, é assim para os negócios, é assim para a saúde, é assim para todas as outras coisas que a gente definitivamente decide que quer avançar. Exato, muito obrigada, Donald. Estou mesmo a aprender bastante aqui. Eu queria convidar a todos vocês, fiquem à vontade para interagir diretamente, levantem a mão, façam as vossas questões. Mas eu também pus uma questão no chat, vamos ser aqui interativos. Eu pus uma questão no chat, é uma palavra, partilhe conosco o que você sente quando fala de inteligência artificial, não é? Enquanto isso, Donald, eu tenho aqui uma. Ok, tenho aqui uma questão do Kevin antes de ir para o comentário, antes de ir para a minha questão. Questão. Hi everyone, I'm Kevin from Mozambique. I have a bachelor in information technologies and I'm moving this fall to the US for my master in international studies. I'm eager to join technology and global studies for human development project. This includes designing content technology policy and regulations and promote digital human rights, including the use of the benefits of AI in global development. Uau! Isso é muito bom, Kevin. Estás mesmo de parabéns. Eu ia mesmo convidar o Kevin. Temos aqui a tradução em português, né? Olá a todos, eu sou o Kevin de Moçambique, tenho uma licenciatura em Tecnologias de Informação. Estou a mudar para os Estados Unidos neste outono para fazer um mestrado em Estudos Internacionais. Estou entusiasmada em unir tecnologia e estudos globais em projetos de desenvolvimento humano, o que inclui desenhar políticas e regulamentações tecnológicas para países e promover direitos humanos digitais, incluindo o uso dos benefícios da inteligência artificial no desenvolvimento global. Isso é mesmo muito bom saber, Kevin. Depois vou ficar curiosa em que estado é que vais. Eu estou em Arizona. Mas agora, Kevin, ainda bem que tens conhecimento também desta área. Queria aqui desafiar-te a colocar algumas questões aqui ao nosso convidado, né? De algo que achas que possas realmente estar interessado em saber. E acho que podemos desenvolver um bocadinho mais também o teu interesse. Muito obrigada por te juntares a nós. Donald, voltando para ti. ah, Se nós formos a falar de inteligência artificial e inclusão, não é? O que significa, na prática, tornar a inteligência artificial mais inclusiva? Por exemplo, se eu quiser explorar aspectos como acessibilidade, linguagem, gênero, cultura, conectividade, o que significa exatamente, com base na tua experiência? Ok. O que nós precisamos fazer é expor essa novidade para maior quantidade de pessoas. Nós, como associação, e dentro dos estatutos que nós colocamos na associação, nós nos propomos a criar mecanismos de expor cada vez mais a própria inteligência artificial para que dentro da sociedade moçambicana muitos jovens consigam ter acesso e de forma responsável a ferramentas de inteligência artificial, porque eu acredito que a única coisa que falta para a juventude trazer coisas inovadoras é realmente a exposição, é saberem que existe uma possibilidade
de nós pensarmos. Hoje, dou-lhe um exemplo tão simples quanto este. A inteligência artificial funciona na base de dados. E os dados, e grande parte de dados, o início dos dados é mesmo na programação. As pessoas que programam, os ITs, os desenvolvedores, as pessoas que estudam engenharia informática e tudo mais, são as pessoas que mais dados colocaram na inteligência artificial. Agora, Uhum. agora adivinha uma coisa. Quem são as primeiras pessoas que ficaram mais ou menos inúteis nos próximos tempos? São exatamente os próprios programadores. Hoje, tu tens uma plataforma, tu escreves de forma humana, como um texto, eu quero um aplicativo que faz isto, aquilo e etc, etc. Ele faz o aplicativo, pelo menos até 70%. Mas isso é uma questão de tempo para teres o aplicativo a 100%. Então, se nós Uhum. conseguimos até 70%, tens um aplicativo que faz um aplicativo até 70%. É uma questão de tempo. Para nós, só escrevemos um pequeno texto, uma única frase, e nós podemos ter acesso a uma plataforma que é minha, um aplicativo que é meu, e acabou. Então, neste momento, as pessoas só precisam perceber isto, perceber que já temos plataformas que possam nos ajudar a ficar a trazer todas aquelas nossas ideias que às vezes de forma geográfica nos limitamos. Olhamos para Exato. nós, não vale a pena, eu não vou avançar isto porque eu estou em Moçambique, porque eu estou em Gaza, porque eu estou em Inhambane, não sei aonde, etc, etc. Então, se em algum momento eles perceberem que existem ferramentas que podem ter dentro dos seus celulares e que podem lhes ajudar a trazerem essas ideias, a dar vida a essas ideias, é neste momento que a excitação vai voltar. Todos os jovens vão voltar a sonhar, vão voltar a acreditar, vão voltar a olhar para eles como fonte de alguma coisa extraordinária que é possível ser feita no futuro. Então, de, de forma resumida, eu Exato. só acredito que o que nós precisamos fazer é massificar isto, é fazer as pessoas perceberem que já existe isto. É a quarta Exato. revolução. Todas as revoluções que nós já tivemos, seja a francesa e tudo mais, todas as revoluções levaram um tempo para adaptação. Uhum. Muitas tiveram algum tempo para se adaptarem, tanto é que não tiveram tanto susto assim. Esta inteligência artificial, todos os dias, neste momento que nós estamos a falar, as mesmas plataformas que até ontem faziam uma coisa, hoje fazem 2, 3 vezes melhor. Há sempre um update, Exato. nasceu uma nova plataforma. Então nós temos hoje cerca de 3.000 plataformas de inteligência artificial. Como é que a Uau. gente como é que a gente vê isto? E todas as plataformas, 10, 20 plataformas, fazem a mesma coisa. Como é que chegamos ao ponto de escolher uma e assumirmos que é nesta que eu quero me preparar para ser melhor e ser bom nela? Porque Exato. não adianta, são 3.000 plataformas, não adianta tu estares a correr e procurar ver todas as plataformas ou então querer usar todas as plataformas. É preciso especializar-se numa, é preciso olhar para uma. Eu sou um designer, eu faço desenho, faço imagens, faço isto, aquilo, vou buscar uma plataforma, Midjourney, ou vou buscar um ideograma, qualquer uma dessas plataformas, eu pego aquela plataforma e digo, eu vou com esta plataforma, ou vou com umas 2 ou 3 plataformas, e não me misturo mais. As plataformas vão atualizando, porque se aparece uma nova plataforma e traz uma coisa diferente, ninguém está por fazer a mesma atualização que a outra plataforma fez. Hoje, o mar da inteligência artificial e a forma como a tecnologia da inteligência artificial está a avançar é totalmente assustador. E a Exato. forma como ela também começa a deixar claro sobre a substituição humana também é totalmente assustadora. Nós temos uma frase que sempre trouxemos: não, a inteligência artificial não vai substituir os humanos, são os humanos que entendem sobre a inteligência artificial que vão substituir os outros humanos que não entendem. Não, essa frase começa a ser utópica. Ela também começa a não fazer sentido. Porque com as automações, hoje a gente faz Hum. uma automação e diz: você não é simplesmente necessário. É bem mais barato colocar uma inteligência artificial, ela não reclama de ressacas, não tem final de semana, não pede férias, não pede salário, não pede mais nada. Então, trabalha 35 dias e 24 horas por dia. Está tudo bem, que é importante nessa questão normativa mundial, continuarmos a discutir a possibilidade de continuarmos a ser necessários ou continuarmos a ser
ser necessário um humano ter que lidar com uma inteligência artificial para que ela faça resultados. Eu acho que essa é uma Exato. discussão que precisa ser tida. A nível mundial, provavelmente já esteja a ser trazida em algum lugar, mas pelas discussões que eu fui tendo, eu ainda não percebi este pequeno detalhe no meio disso. Todo mundo está a discutir que, porque os governos têm uma mania de, não, só temos que limitar, vamos limitar o uso, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Não. Pode-se criar uma forma de limitar, fazendo com que as inteligências artificiais sempre precisem de um humano. Então, tem Exato. que criar condições para que o humano sempre seja necessário. Porque, neste momento, nós estamos a correr para uma situação em que os humanos não vão ser mais necessários. Isso é um problema. Isso vai ser um problema muito grave. Muito grave. Então, a resposta para a tua pergunta é exposição. Nós temos que continuar a Exato. expor, as ideias fluem na exposição. Exato. Quanto a solução que nós estamos a criar é justamente para isso. É porque nós queremos expor ao mais alto nível da nação a inteligência artificial para as pessoas e as possibilidades que hoje elas têm de sonhar alto e de fazerem coisas, estando aqui em África, mas uma coisa criar um impacto, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, em qualquer outra parte do mundo. Porque neste momento nós estamos um pouco numa espécie de base, estamos zerados. Os PhDs que não entendem inteligência artificial estão a passar mal. O nível médio que não entende inteligência artificial também está a passar mal. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Então, precisamos Exato. todos ter uma reiniciação. Precisamos de nos aliar à inteligência artificial, aprender inteligência artificial, para que tudo o que a gente faça aliado à inteligência artificial e faça melhor. Um PhD aliado à inteligência artificial sai uma maravilha. Então, é nisto que nós temos que pensar e é nisto que nós temos que continuar a massificar. Expor a inteligência artificial para todas as comunidades, para toda a sociedade, para todo mundo ter a noção que já é possível sonhar alto, porque existem máquinas que podem ajudar a realizar esses sonhos com mais facilidade do que nós tínhamos antes. Ok. Eu tenho uma pergunta, muito obrigada mesmo. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas antes mesmo de eu passar a esta pergunta, eu queria uma vez mais agradecer a presença de todos aqui no programa. Hoje temos particularmente a senhora Clara Prondeca, nós chamamos ela nossa mãe aqui da comunidade moçambicana nos Estados Unidos. So I want to say thank you to you, Auntie Clara Prondeca, representing the Mozambique Community Association in the United States, for joining us in this morning and being able to try to understand where are we going with this new technology. So thank you for joining us. E a pergunta aqui no chat é: existem cursos ou formações, programas técnicos em inteligência artificial em Moçambique? Como podemos capacitar moçambicanos, incluindo pessoas com deficiência, para trabalhar com inteligência artificial? Eu vou aliar Ok, a uma outra pergunta. Quando tu falavas da questão da exposição e todos fazermos parte de forma conjunta, algumas vezes as pessoas dizem: mas a realidade de Moçambique, nem todos têm acesso à tecnologia. Podemos considerar isso? Então, seriam essas duas ok. questões. Desculpa. Eu rio muito quando as pessoas dizem isso. No Sim. início, quando comecei a fazer alguns posts de inteligência artificial, eu tive muita gente a dizer: olha, nós estamos num país em que as pessoas ainda lidam com problemas de fome. Nós estamos num país em que as pessoas ainda não sequer não têm internet. Por que que tu achas que é a altura para nós começarmos a discutir inteligência artificial? Hum, Esta é parte da tamanha ignorância que se passa com. Mas também é uma ignorância saudável. É uma questão de você não saber hum, que está ignorante sobre uma determinada situação. O grande problema é que a inteligência artificial veio criar rapidez, ou seja, acelera processos. As pessoas que estão a ajudar as populações a evoluírem, essas uhum. populações da fome, com a inteligência artificial, elas conseguem resolver o problema com mais rapidez e com mais rapidez nós vamos ter o problema da a erradicação da fome resolvida. As Exato. pessoas que estão com problemas
de pessoas que não têm internet, se elas aliarem a inteligência artificial, vão resolver isto com mais rapidez. É que as pessoas Ok. precisam perceber que não é necessariamente uh, 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 mandatory, ou seja, mandatory, obrigatório que todo mundo use a inteligência artificial. Mas Exato. se a inteligência artificial está para acelerar processos, as pessoas que já estão em alguns processos de resolver problemas vão ter as suas soluções em pouco espaço de tempo, vão ter os seus processos acelerados. É nisto que nós temos que pensar. Agora, quando você me faz uma pergunta, por que é que nós temos que falar de inteligência artificial se nem sequer resolvemos problemas de fome? Você está-me a dizer que por nós termos problemas de fome, não podemos colocar a inteligência artificial nas pessoas que estão a lutar para a erradicação da fome. Então, a inteligência artificial não é diretamente para dar comida às pessoas. A inteligência artificial não está diretamente para dar comida às pessoas, mas está diretamente ligada às pessoas que estão envolvidas no processo de erradicação da fome. Se eu treino essas pessoas conseguem encontrar soluções com mais rapidez, conseguem usar a inteligência artificial para ter soluções aos problemas e aos entraves que eles vão tendo no seu dia a dia. Então, isto é que é a função da inteligência artificial. Então, respondendo, fizeste-me duas perguntas. Eu Sim. não sei se responde às duas ou responde só Já. uma. Não, Vai ser para que mim me... respondeu a minha pergunta sobre a questão dos desafios com a internet ou não, e respondeste muito bem, muito obrigada, estou satisfeita. Mas acredito que o Albino Duvane, ele que é o diretor executivo da Remoteline e é nosso parceiro neste projeto de Só, interpretação para a língua. só, Sim, a pergunta dele é se existem cursos, formações ou programas técnicos em inteligência artificial em Moçambique e como é que podemos capacitar moçambicanos, incluindo pessoas com deficiência, para trabalhar com inteligência artificial. ok. A questão sobre cursos. Por exemplo, a ResTech, nós estamos a criar a ResTech Academy, Uhum, e que nós damos alguns cursos. E o que uhum, é que acontece? Nós dávamos cursos apenas online, mas chegamos à conclusão que, mesmo isso, os moçambicanos já não estão habituados a assumirem cursos online. Então, eles querem ir para um lugar, uhum. sentar numa cadeira e aprender. Então, neste momento, nós estamos a envolver algumas partes que é para criar uma academia física, que é para as Hum, pessoas lá para poderem aprender desde o básico até o mais complexo. Por exato, exemplo, no mais complexo, nós estamos a falar de programação aliada à inteligência artificial, que exato. é que as universidades já deviam começar a fazer. Eu entendo que as universidades são importantes e todos os termos técnicos, aprender tudo aquilo que uma universidade ensina, é até muito bom. Uhum, Mas se aliar a inteligência artificial, se a partir do próximo ano as universidades não tiverem cursos de inteligência artificial, isso vai ser um problema muito sério para os estudantes que vão começar a estudar a partir do próximo ano. Por quê? hum, Está a colocar um estudante ou o seu filho para estudar programação na escola e nós temos inteligências artificiais que já programam um aplicativo, já fazem um website em 5, 10 minutos. O seu filho vai lá para estudar a fazer programação, para fazer um website, para fazer um aplicativo. Aí é que está o paradoxo. É preciso hum. parar e pensar. Vou mandar ele para um lugar onde qualquer pessoa, ou mesmo eu, já posso fazer a mesma coisa que ele vai levar 4 anos para fazer. Como é que nós podemos fazer isto? Nós Uau. estamos a dizer que ele deve simplesmente deixar as universidades, ou as universidades devem deixar de lecionar o que já lecionavam, mas precisam parar neste momento e agora e de forma urgente para renovar o currículo e aliar o currículo à inteligência artificial. Porque se o currículo não estiver aliado à inteligência artificial, isso vai ser um problema muito sério. Então, um estudante de programação precisa saber que eu Hum, tenho que aprender a fazer front-end e também tenho que aprender a fazer um back-end. Mas agora, uma inteligência artificial faz em 5 minutos front-end, back-end, que ele levaria uma semana para fazer. Então, hum, precisamos dele para dizer exatamente à inteligência artificial o que tem que fazer. Por quê? Existe um segredo que eu gostaria que todos vocês, se vocês não anotaram nada hum. nos vossos cadernos, anotem o que eu vou dizer agora, porque é a parte mais importante
é o que transforma. É a parte mais importante da inteligência artificial. Tudo gira em torno do que eu vou vos dizer agora. É simples, é assim. A inteligência artificial vem, é como se fosse um boost de tudo o que a gente faz. Vamos imaginar que eu e a Vanessa somos dois fotógrafos. E eu tenho 10 anos de experiência em fotografia, já mexi com mais de 20 marcas de fotografia, Sony, Nikon, e depois sei como é que fazer aqueles todos afinações e tudo mais para a fotografia sair bem, dependendo da situação. Mas a Vanessa tem 1 ano como fotógrafa e mexeu com uma Nikon apenas. O que acontece se nós os dois pararmos numa plataforma de inteligência artificial de geração de imagem? Eu vou dizer a minha experiência ali, eu vou colocar a minha experiência, eu vou dizer, olha, faz-me, os dois queremos fazer a mesma imagem, mas eu vou dizer, faz-me uma imagem a correr na rua, usa uma lente X, uma câmera X, usa uma dimensão X, LMM X, não sei o quê. Esses detalhes todos a inteligência artificial conhece e vai usar esses detalhes para fazer uma imagem, vai me trazer uma imagem mais aproximada àquilo que se precisa. Mas as tuas limitações vão te dizer, olha, faz uma imagem de um cão a correr na rua e usa uma Nikon e X, acabou, está limitado. Então, a sua imagem pode não sair bem melhor que a minha. Então, a inteligência artificial vem ajudar as pessoas experientes. Se você já está a fazer um trabalho e faz muito bem e tem extrema experiência, o que ela vai fazer é ficar ao seu serviço. Porque só alguém experiente consegue dar melhor comando a uma inteligência para que ela dê melhores resultados. Então, se nós vamos à faculdade, estudamos na faculdade e aprendemos os termos técnicos, etc, etc, quando chega a altura, eu que não aprendi, que não fui à faculdade, eu não vou conseguir dizer a uma inteligência artificial para fazer um aplicativo usando aqueles termos técnicos, mas uma pessoa que passou pela faculdade consegue dizer à inteligência artificial, olha, usa isto, usa código X, código X, código X, código X, e ela consegue entender melhor, consegue alinhar melhor e consegue ter melhores resultados. Então, essas duas coisas precisam andar juntas. E respondendo, de forma resumida, neste momento, até agora o que eu percebi é que só nós é que estamos nessa corrida toda para criarmos a academia física, já temos a academia, está online e vamos fazendo alguns cursos. Já vi alguns cursos, mas são cursos internacionais. Tem algumas empresas sul-africanas a darem cursos de inteligência artificial cá em Moçambique. Acho que tem algumas empresas também que chamam, moçambicanas, que chamam especialistas internacionais para darem os mesmos que a gente tem dado aqui em Moçambique. Então, já começou a haver esse movimento, mas eu entendo que nós precisamos trazer isso para todas as massas, para pessoas que só conseguem pagar 2, 3 mil meticais, a 5 mil meticais e querem aprender a usar como deve ser uma inteligência artificial para terem melhores resultados. Para isso acontecer, nós precisamos criar uma academia. A academia já está a ser criada, mas, obviamente, vamos sempre precisar de nos envolver e trazer outros stakeholders que nos ajudem, seja financeiramente, seja em ideias, em muitas outras coisas, para que seja uma realidade e que isso ajude a mais moçambicanos. Neste momento, a resposta que eu posso dar é que está tudo a começar em Moçambique em relação à inteligência artificial. Tive extrema frustração ano passado, depois eu comecei em 2021 a ter capacitações, formações, e algumas formações que eu tive foi mesmo com o Google e também foi na OpenAI que eu tive. Então, nós fui aprendendo isso tudo, mas no final das contas, ano passado, quando quis começar a implementar e chamar a atenção às pessoas, ninguém queria saber de inteligência. Contavam-se a dedos da minha mão as pessoas que sabiam um pouco e que interessavam-se. Então, do nada, este ano houve um boom e as pessoas começaram a saber que existe inteligência artificial. Então, está todo mundo a correr atrás disto e aquilo. Então, começam a melhorar as coisas. Então, eu acredito que em 1, 2, 3, 4, 5 anos, tudo isto vai ficar muito bem, mas neste momento está tudo a começar, está tudo numa fase embrionária e precisa-se de todo mundo envolvido para que isto funcione de verdade.
Exato. Muito obrigada. E acabaste respondendo à questão que eu tinha também em relação às universidades, não é? Qual é o papel das universidades? E acho que foi mesmo bastante esclarecedor. Bom, nós estamos a caminhar para o fim do nosso programa, não é? Eu sei que em Moçambique já são 19 horas, eu tenho que respeitar o tempo de todos vocês. Então, eu queria pedir mesmo que, por favor, se tiverem questões, coloquem no chat, podem levantarem a mão. Vamos conversar aqui. Estou a ver aqui uma pergunta ou um comentário que termina com uma pergunta, que é boa noite a todos. Obrigada por este momento. O meu nome é Ori, sou usuária, ok? Usuária do ChatGPT. Não tenho formação em programação, mas uso a ferramenta com frequência, tanto no trabalho como em projetos pessoais. Concordo com o que foi dito. A maioria de nós ainda usa o ChatGPT como motor de busca e não como uma verdadeira ferramenta de criação. E é justamente por isso que fiquei com uma dúvida muito prática. O que devo fazer a partir de hoje para usar o ChatGPT para criar, para construir, mesmo sem ter qualquer conhecimento técnico de programação? Que tipo de práticas devo começar a seguir hoje para deixar de apenas pesquisar e começar a criar? Obrigada, Ori, pela presença. Essa é para ti, Donald. Não, bem, Vanessa, temos que ficar claros que nós não vamos conseguir responder a essas perguntas todas. São perguntas técnicas e que são perguntas Uhum, dadas em lições de inteligência artificial, de como é que realmente, quais são as práticas, os viés, a ética, como é que a gente tem que realmente usar isto para que não seja um problema muito sério. E também uhum, existem, dentro do ChatGPT que as pessoas usam, existe um lugar onde uhum, chama-se definições. Lá nas definições ninguém mexe. Todo mundo basta entrar e encontrar o coisa para fazer a pesquisa. Todo mundo começa a usar e acabou. Lá nas uhum, definições tem detalhes que são extremamente importantes para usar o próprio chat GPT, que é onde uhum, tu dás algumas personalizações sobre como é que ele tem que se comportar, qual é o tipo de respostas que ele tem que dar, as formalizações, se tem que ser formal, ou tem que dizer isto, aquilo, não, e como é que ele deve te tratar, trata-te por seu nome, Donald, ou trata-te por chefe, etc, etc. Não, tem muitas coisas envolvidas sobre como usar essa e outras ferramentas. Agora, também há um detalhe, enquanto existe o ChatGPT, existe o Cloud, existe o DeepSeek, existe o Quan, existe o Manus, existem muitas outras plataformas. Por que essas plataformas todas acabam sendo importantes? É que há coisas que não vais conseguir fazer no ChatGPT pelas limitações do ChatGPT que uma outra plataforma consegue fazer com maior facilidade. A uhum. LLM são, se eu for a falar LLM, estou a dizer large uh, language model, são modelos de linguagem, vamos dizer assim, tipo, como é que se chama? Large é grande, grandes modelos de linguagem, mais ou menos isso. Uhum. Esse de linguagem, alguns têm limitações. Existem, por exemplo, coisas que o ChatGPT pago de $20 faz, mas que o cloud grátis também faz. Então, às Hum. vezes, tu vais para pagar o chat GPT, os $20 do chat GPT que nem tens, mas enquanto podes fazer no grátis do cloud. Assim como depois tem outras plataformas que vão fazer. Então, entrar numa sala de aulas não significa aprender chat GPT, significa entender como balancear essas coisas todas. O que é que eu preciso fazer neste momento e qual é a plataforma certa para fazer uma determinada coisa. Então, as lições, as aulas, entrar numa sala de aulas, é isto que um especialista de inteligência artificial precisa ensinar-te dentro de uma sala de inteligência artificial. É como, o que é um prompt, quais são os melhores prompts, como é que tu fazes uma construção de um prompt, e etc. Porque muitas pessoas também falham só pelo prompt. E Exato. o prompt é a capacidade que tu tens, a capacidade inteligente que tens de fazer uma pergunta inteligente para que tu Hum. tenhas uma resposta inteligente. As coisas são sequência.
mas depois a tua incapacidade de fazer uma pergunta inteligente Uhum. vai ter resultados também não satisfatórios. Então, tem algumas pessoas que frustram-se, porque Uhum. ficam a fazer 10 perguntas e não têm respostas rápidas. Mas é tudo porque não tiveste a capacidade de fazer uma pergunta de forma correta, de forma Exato. estruturada. Tudo faz parte de um rol de coisas que a gente coloca dentro das lições que a gente dá. Quando a gente decide que vai ensinar ou quando a gente vai dar aulas de inteligência artificial, dependendo de qual é a especialidade que as pessoas querem. Então, Uhum. precisam perceber isto primeiro e não ignorarem isto. Precisam Exato. perceber que, olha, eu preciso, por mais que eu esteja a usar isto tudo grátis, mas em algum momento eu preciso assumir que vou fazer algum gasto dentro da minha casa para pagar e aprender literacia, ou seja, ter uma literacia sobre inteligência artificial. Porque é preciso entender isto. Enquanto algumas inteligências artificiais, aliás, enquanto algumas pessoas usam inteligências artificiais para o bem, há muitas pessoas a usarem inteligências artificiais para o mal. Então, neste momento, você está numa linha bem tênue sobre o mal e o bem. Às vezes você Hum. está a baixar uma plataforma, chama-se ChatGPT, mas porque não sabes qual é o logo, como fazer a pesquisa certa, vai cair numa plataforma que não é o ChatGPT. E essa plataforma vai levar teus dados, não sei de que forma vai usar os teus dados, isso sempre vai ser um problema. Então, é muito importante as pessoas perceberem isso primeiro. Que tudo o Uhum. que estão a fazer é muito bom, é uma questão de curiosidade, estão num bom caminho, mas precisam, em algum momento, vão ter que separar um tempo para entrarem numa sala de aulas e aprender a inteligência artificial. Então, neste momento e agora, não tem como eu dizer quais são as melhores práticas e tudo mais, porque isto faz parte de uma sequência de lições que a gente dá, que não começa por te dizer isto, começa por te preparar desde o início sobre o que é um dado, como é que funcionam os dados, qual é a lógica das inteligências artificiais para chegar ao ponto de como é que tu usas, quais são as melhores práticas para usar as inteligências artificiais. Então, é basicamente isto que eu podia ter como resposta para a nossa colega que está aqui conosco e fez a pergunta. Exato. Só Obrigada, não vamos mas ore, estar a usar ore. também por estar a usar. Isso é muito importante mesmo. É. Mas também, ora, se tu foste inteligente aqui, eu pelo menos captei algumas coisas aqui na resposta. Por exemplo, eu agora, logo a seguir o programa, hei de ir lá as definições, só para verificar como é que o assunto está. Eu estava aqui a tomar notas. A outra coisa que ele também disse, a prestar atenção, é a forma como tu fazes as questões. Se estiveres atenta, nós vamos ter este programa, nós vamos colocar o programa no YouTube. Eu ia te sugerir para voltares, porque ele acabou dando, mesmo sem dar, ele deu muitas respostas aqui à tua questão. Então, fica mesmo atenta aí. Eu vou continuar com algumas coisas que nós temos no chat. Muito obrigada, Donald. Como eu dizia, estamos a caminhar para o fim, temos que respeitar mesmo o nosso tempo, mas temos aqui o comentário da. Nós carinhosamente chamamos a ela Tia Clara Pondeca, que diz: é sempre um prazer participar e sinto-me honrada por estar aqui, porque estes programas também significam muito para mim. É um processo de aprendizagem para todos nós. O Eurico diz: saudações, parabéns a Vanessa e ao convidado. Queria mencionar uma entrevista em que participei com um programador queniano que está a desenvolver tradução de voz para a língua de sinal e vice-versa. Quando falamos, ele diz aqui, acho, quando falamos da possibilidade de se replicar o mesmo projeto em Moçambique, aprendi que a língua de sinais de Moçambique não é necessariamente igual à do Quênia. É preciso, segundo soube, alimentar o computador da língua de sinal local. É mesmo verdade, Eurico. Muito obrigada por este teu comentário. E na realidade faz parte da minha pesquisa neste projeto que a Confluence Center está a apoiar. Precisamente isso que eu me decidi ou dedicar a fazer, que é procurar saber se existe um aspecto específico que nós podemos ter língua de sinais, né, com inteligência artificial para Moçambique. E foram realmente os resultados que eu encontrei. Por exemplo,
American Sign Language, a língua de sinais americana para os Estados Unidos, não vai ser a mesma que nós podemos usar para o contexto de Moçambique. Também aprendi que temos para o Brasil. Por exemplo, o Brasil fala português. Eu pensei, oh, se calhar o Brasil, como já usa inteligência artificial para traduzir, podemos usar a Libra. Mas também não funciona, porque é específica para o Brasil. Portanto, nós temos aqui um desafio de criar para o contexto de Moçambique. E é aí onde eu gostaria mesmo de desenvolver esta relação, aquilo que o Donald estava a fazer. Ele faz a parte da computação e dos apps e tudo mais, e a Remote Line seria responsável por criar-nos estes dados, né? Trazer-nos os dados para que, por exemplo, o Donald, com a sua empresa, possa trabalhar para podermos criar esta base de dados da tradução de língua de sinais. Muito obrigada, é um ponto válido e só mostra que realmente é válido o que estamos a fazer e a pesquisa, não é? Que eu pretendo realizar. O Kevin tem aqui uma questão. Ele diz mais in depth. O que são agentes de inteligência artificial? Por exemplo, qual é a diferença entre sistemas como ChatGPT e sistemas para automatizar soluções usando inteligência artificial? Não sei se apanhaste a questão, dona. Ok, percebi. Ok. Existem bots, o que nós chamamos sempre de chatbots. Os chatbots, um, mesmo o próprio ChatGPT, começou sendo um chatbot, depois virou um agente. Os chatbots são conversacionais, ou seja, nós vamos lá, fazemos conversas, que é o brainstorming. Eu quero fazer um e-mail, ele ajuda-te a fazer um e-mail e tudo mais. Os agentes são, nós damos tarefas aos agentes, são atores que executam determinadas tarefas. Ao invés de eu ir fazer um brainstorming, como fazia no chatbot, e ele dar-me um resultado, e depois eu usar aquele resultado e ir fazer o que eu quero fazer com o resultado, no agente tu diz ele para fazer. Então o agente tu diz, olha, faz-me um e-mail para a Vanessa, diz ela que não vai ser possível termos o meeting hoje, vamos ter o meeting amanhã. O agente executa. Ele faz a seu comando, ele faz por si. Ou às vezes podes agendar e dizer a ele, olha, todos os dias, a hora X, faz isto, isto e aquilo. Também podes dizer, todos os dias, no final do dia, às 17 horas, quando a empresa estiver a fechar, envia-me um relatório sobre o dia, sobre o que aconteceu. Um agente é que faz isso. Geralmente, todo esse tempo são os humanos. Os humanos levam para fazer um relatório de um mês, às vezes leva uma semana. Mas imagine que hoje tu começas e crias uma integração, aquelas chamam-se integrações de APIs, que é interligar os serviços estruturais dentro da tua instituição. Se fazes isso e dás acesso a um agente, o que é que o agente faz? No processo, ele vai aprendendo sobre o que a empresa faz, o que cada um da empresa faz, quais são os tipos de e-mails que vão para aquele departamento, o que é que esses departamentos fazem em termos de relatórios. Uma semana ele consegue aprender como é que uma empresa funciona. Isso pode até não ser necessário se a empresa tiver dados registrados, que é só chegar, pegar os dados que já existem, treinar o agente, colocar ele a funcionar e na base daqueles dados ele consegue fazer previsão futura e até dar ideias sobre quais é que seriam melhores formas, baseado na pesquisa que ele faz na internet de várias coisas que existem no mundo, ele consegue dar melhores insights sobre, olha, eu acho que essa empresa, segundo o que está acontecendo no mundo, podemos ir por este e por aquele caminho. Porque ele tem a capacidade de pesquisar tudo na internet. O que nós não temos essa capacidade. Então, ter um agente interligado ou uma automação que tem um agente no meio disto tudo, também faz uma pesquisa para poder ajudar na própria empresa, é extremamente importante. Isto é que nós falamos dessas integrações. Então, o agente faz isso. E os relatórios que nós levávamos, chegou o mês, Vanessa, trabalha comigo, Vanessa, faz-me um relatório, Vanessa vai levar uma semana para me entregar o relatório. Não, o agente já está ali, já está interligado e terminou a semana na sexta-feira, às 18 horas, ele entrega o relatório à pessoa que ele tem que entregar. Se é o chefe, entrega o relatório ao chefe. No final do mês, a mesma coisa. No final de semana, a mesma coisa. E no final do dia também a mesma coisa. Assim como no final do ano,
também pode fazer um relatório de tudo o que aconteceu o ano todo e entregar o relatório. Então, os agentes fazem tarefas. Os bots, os chatbots, criam conversação, ajudam-te a pensar, ajudam a criar ideias, ajudam a... Mas o agente não, o agente é ação. Você diz, ou você programa ele para fazer uma coisa, faz isto, isto, aquilo. Então, ele faz exatamente o que você mandou fazer. A questão da automação, o ChatGPT, diferente das automações, por exemplo, temos uma IA que chama-se N8N, que é a mais famosa. Se vocês depois quiserem, podem pesquisar. Chama-se N8N. É uma das mais famosas. Vão para o YouTube para procurar perceber o que é que ela faz. Ela cria automações. Ela faz todo aquele fluxo de trabalho, que é, vamos imaginar, entrou um e-mail na empresa. Você já programou todo ele. Ele, quando entra o e-mail, ele já sabe para qual departamento ele tem que levar aquele e-mail e leva para o departamento. Também pode estar programado a chegar no departamento com uma proposta de resposta. Ele chegar a dizer, olha, recebi este e-mail, mas eu imagino que podemos responder desta forma. Você que recebeu e viu, você diz sim, pode responder, ou então diz não, altera isto, aquilo e devolve. Ou às vezes ele pode receber o relatório, vai guardar no sítio X, cria os relatórios daquilo, quer dizer, todo aquele fluxo de trabalho que cada empresa é cada empresa. Cada empresa funciona de forma totalmente diferente. Então, os agentes, por isso é que são personalizados. Então, tu vais à empresa, a empresa diz, olha, aqui nós funcionamos desta forma. Então, nós queremos automatizar este e este processo que achamos que nós, como humanos, estamos a ter dificuldades. Ou então, por mais que os humanos estejam a fazer, queremos reduzir o esforço humano, queremos que as máquinas funcionem. Então, faça o fluxo. Então, depois, nós criamos os fluxos. Então, nós fazemos para a empresa que cria toda aquela automação que os humanos só acordam os dias todos para ir controlar, ver se está tudo bem. E eles acabam ficando com tarefas criativas, pensar em outras coisas, em outros produtos para a empresa, trazer outras velocidades à empresa e tudo mais. Porque as máquinas já estão a fazer esse fluxo todo. Então, existe uma diferença entre um bot, um chatbot, um GPT e um agente. Os agentes é ação. Os chatbots é muito brainstorming, mas também os chatbots podem ter, ao mesmo tempo, agentes. O ChatGPT é um chatbot, mas também é um agente. Ele hoje já consegue fazer pesquisas, busca resultados, diz, olha, faz-me cria uma notícia. Eu quero uma notícia porque eu quero postar uma notícia sobre o que está acontecendo no sítio X, sobre isto, aquilo, etc, etc. Prontos, ele vai lá, pesquisa tudo o que existe e traz as melhores e traz as fontes também. Então, entrega-te melhores pesquisas com todas as fontes possíveis, ele coloca-te na sua mão e tu vais fazer o teu jornalismo. Isto falo no sentido, se calhar, de jornalismo. Assim como pode ser como um businessman. Olha, o que é que está a funcionar no mundo? O que é que faz? Por exemplo, aquilo que a Vanessa disse, que às vezes eu tenho dado spoiler, tenho dado algumas ideias que vocês, se tiverem a anotar, depois podem usar. Por exemplo, se tu és um empreendedor, uma das melhores perguntas que tu podes fazer a esses agentes ou a essas inteligências artificiais é: o que é que faz as pessoas no mundo pagarem $50? Ele vai pesquisar o planeta todo o que é que faz as pessoas realmente, qual é a dor que as pessoas têm. Depois vai dizer, não, as pessoas hoje estão em busca disto, estão em busca daquilo, estão em busca daquilo. Então, cria um negócio por cima desse insight, por cima disto que ele foi pesquisar para si. Porque tu agora tens um insight, já sabes dizer, olha, se há pessoas... Ou então, tu estás no teu negócio, no teu ramo. O seu ramo qual é? O meu ramo, se calhar, vamos imaginar, é alimentação, o ramo alimentício. Eu vendo ou fruta, vendo qualquer coisa que se come. O que é que pode ajudar-me a fazer as pessoas comprarem a maçã? Uma maçã. Eu vendo maçã e o que é que pode fazer as pessoas comprarem uma maçã? Não, mas as perguntas que são feitas é: como eu posso vender uma maçã? Está errado. Está muito errado. Como eu posso vender uma maçã? Vai ao mercado, cria uma banca e vende, acabou. É o que ele vai te dizer. Mas agora, se tu fazes uma reversão, tu colocas ele a pensar, e ainda tem aquela questão de persona, que é transformar ele num persona. Diz ele assim, olha, assuma que és um agente profissional ou és um especialista de vendas.
como é que tu podes criar uma forma disruptiva de vender uma maçã sem ser esta, aquela e etc. Que são as formas que tu estás a usar. Então, descarta todas as formas que estás a usar e ele vai pensar só naquela e com a persona que tu deste, ele vai assumir que ele é um especialista de venda. E para isso, ele vai ter que buscar dados de todo mundo, ou seja, vai ser um pouco japonês, vai ser um pouco alemão, um pouco chinês, um pouco americano. Então, ele vai ser um especialista bem mais completo do que ter um único especialista a fazer um determinado trabalho. Então, são pequenos insights que tu podes usar para que realmente faças a inteligência artificial funcionar para si como deve ser, não é? Eu acho que. Muito obrigada, Donald. E o Kevin já está assim a ficar triste com o coração partido, porque eu já anunciei que estamos mesmo a chegar ao fim do Não programa. pode, Olha, o Donald é um guru aqui da área, ele pode ficar conosco não até pode, não. respeitarmos o tempo. Mas o Kevin tem mais uma questão, aliada à primeira questão. Acredito que parcialmente ou toda ela respondida, mas ele vai confirmar. Ele dizia assim: por exemplo, se eu quiser criar softwares em que tenha componente de inteligência artificial, provavelmente não uso o ChatGPT nesse caso, ou posso. Então, se puder discernir esses dois pontos, ajudaria muito, né? Não percebi a pergunta. Como é que Ele é? diz assim: se eu quiser criar softwares em que tenha componente de inteligência artificial, provavelmente não uso o ChatGPT. A pergunta dele é se usa ou não o ChatGPT para Ok, criar softwares com a ok. componente de inteligência. É assim, ok, vamos organizar um pouco isto. É assim, Hum, existe neste momento inteligências artificiais que chamam-se fundação. O que é hum, fundação? São inteligências artificiais que elas é que gastaram dinheiro para fazer pesquisa. Ou seja, elas é que têm os dados, melhoraram os dados agora têm qualidade, que estamos a falar do chat GPT, estamos a falar do cloud, estamos a falar hum, de 10 inteligências artificiais. Eu terei dito aqui que nós uhum, temos cerca de 3.000 inteligências artificiais, mas só 10, 15, o Google, Microsoft, todas essas têm inteligências artificiais de fundação. São exato. fundações. O que acontece? Depois eu posso criar uma inteligência artificial, mas pagar parte do que a fundação já tem, porque a fundação é grande. É como se, ok, eu quero vender uma parte desse bolo grande. Tu és grande fábrica, então eu vou lá e compro uma partinha daquilo e vou vender desse lado. O que o Hum, Kevin quer fazer? Ele quer criar inteligências artificiais, mas ele não é uma fundação. E para criar uma inteligência artificial, número um, não usa o hum. chat GPT. Pode usar, tem uma plataforma chama-se Lovable. O Oh, nome não é tão para a programação, é meio lovable, é meio romântico, meio 14 de fevereiro, mas é das melhores plataformas que tu vais usar, que vai te ajudar a criar os aplicativos. Tem a Base 44, tem a Clean, tem muitas outras plataformas que podem te ajudar a fazer isto. O que acontece é que tu vais para a plataforma, tu dizes a ela, ajuda-me a criar uma aplicação que faz isto, mais isto, mais isto. Ela vai te ajudar com front-end ou back-end. Depois tens aquilo que nós chamamos o lugar onde a gente guarda a base de dados, que é uma plataforma que chama Supabase. hum, Supabase é a mais famosa para guardar os dados neste momento que nós falamos de inteligência artificial. Depois tens o que chama-se de GitHub. GitHub é onde o teu código vai ficar guardado, ou seja, aquilo que aquela plataforma está a criar, ela guarda, se começares a usar a tua plataforma, o teu site ou o teu aplicativo que tu usares, as informações vão estar gravadas numa outra plataforma chamada Supabase, que é a tua base de dados. Depois, o teu código vai estar gravado numa outra plataforma chamada GitHub, que é, num dia você quiser alterar, e esta plataforma aqui já não existe, tu podes procurar um programador, pegar aquele código e fazer alterações e avançar. Agora, queres fazer também integração APIs? É só ir ao cloud, vais ao Google, vais ao OpenAI e podes escrever no Google.
API OpenAI ou API Cloud. Vão te levar diretamente para essa página. Pagas uns $5. Eles vão te dar acesso a teres a fundação deles ou os dados da fundação deles para sustentar a tua plataforma. Quer dizer, é um pouco complexo explicar aqui neste momento, mas para quem entende esses termos, provavelmente tem aproveitado como é que isso pode ser feito. Então, existem plataformas específicas para fazer os códigos. O cloud é melhor para fazer códigos. Acredito também que o ChatGPT melhorou muito, porque agora tem muitos modelos ali. Alguns modelos, principalmente os modelos pagos, vão fazer melhores códigos. Então, tem muita coisa aqui envolvida, que é também muito interessante e muito excitante, que hoje pode nos ajudar a trazer ideias extraordinárias sobre como é que a gente tem que avançar. Por exemplo, a Vanessa perguntou-me sobre essa questão de nós termos que trazer as inteligências artificiais para pessoas especiais, com algumas especialidades humanas, de deficiências e tudo mais. Isso vai ser necessário usar, se calhar, algumas plataformas. A primeira, podemos todos sentar e fazer o brainstorming, que vai nos ajudar. Pode até ser o ChatGPT ajudar-nos a fazer o brainstorming. Olha, nós temos esta ideia da pessoa XXXX, daquela forma. Traz-nos exemplos mundiais. Ele vai trazer exemplos mundiais. Depois, dentro disto tudo, como é que nós podemos ter para a nossa realidade moçambicana? E vamos colocar a nossa realidade lá. A nossa realidade é isto, nós falamos assim, tratamos as pessoas daquela forma. Então, no final, ele dá-te um resultado bom, pegamos aquele resultado, vamos para outra plataforma. Naquela plataforma, nós dizemos a ele, baseado neste resultado, você pode escrever um prompt mais profissional, ele dá-te um prompt profissional. Pegas aquele prompt, vais para outra plataforma e dizes, vamos fazer o aplicativo. Então, começamos a desenvolver o aplicativo. Do aplicativo, vamos para outra e vamos fazer até chegarmos ao resultado. Então, são muitas inteligências artificiais interligadas. E hoje existem agentes como Manus, tem uma inteligência artificial, chama-se Manus, é um agente, que ela consegue ir buscar em todas, ou em quase todas as inteligências artificiais, tudo isso que nós vamos fazer de forma separada. Ela consegue ir fazer de forma unificada e trazer-te um resultado. Mas eu nunca confio nisto. Eu sempre prefiro ir fazer de forma manual. Vou ali, busco o que eu quero ali, busco o que eu quero ali, busco o que eu quero ali. Mas, obviamente, que há coisas que eu apenas uso um agente e ele resolve o problema. Por exemplo, para fazer um website, eu levo apenas 10 minutos para fazer. Para fazer uma landing page, eu levo 10 minutos para fazer uma imagem, para colocar como criativo no Facebook e fazer publicidade. Eu levo 10 minutos. Quer dizer, essas coisas todas já não levam assim tanto tempo para fazer quando tu já dominas. E dominar tem a ver com isto, tem a ver com persistência, com fazer todos os dias, ir aprendendo, ir pesquisando. Estar dentro da coisa é a melhor coisa do que, se calhar, eu te assumiria como teu professor. Então, estejam na inteligência artificial, aprendam quando der, mas estejam lá. Basta estar lá, vocês já estão a aprender muito, mas muito mesmo. Então, não desistam disso. Muito bem, muito obrigada. Ai, o Kevin diz amazing, it is real clear. Vamos, é exatamente isso. Kevin, vamos, eu acredito. Eu vou aqui agora abrir a sessão para todos, não é? Fazermos uma conversa assim de 5 minutos e nos despedimos. Enquanto eu faço isso, Donald, eu tinha uma questão que era um exemplo de uma plataforma que usa de inteligência artificial para fazer um website. Lovable. Repito, Lovable. Yeah, love. Yeah, Ok. Lovable. Essa escrever no Google, Lovable, é mais intuitiva e neste momento é a plataforma que mais investimento recebeu a nível mundial, Hum, tipo, das plataformas de inteligência artificial, tipo, não as de fundação. Falo hum. dessas inteligências artificiais que usam base as fundações. É a plataforma que mais investimento recebeu e que acredito que vai melhorar muito depois desse investimento que eles receberam na semana passada. Então, eles já Uau. faziam coisas boas, mas com esse investimento acredito que vão melhorar muito. Então, começar a entender como é que o Lovable funciona hoje é muito interessante. Na Exato. Masterclass, eu fiz a primeira edição da Masterclass para
tomadores de decisão, que é aquilo que eu disse, que depois de tanta pesquisa, chegamos à conclusão que temos que começar lá do topo da estrutura, que são as Uhum. pessoas que lidam com as organizações. Temos que treinar essas pessoas. Todo mundo que esteve na sala de aulas saiu de lá com um aplicativo. Ou seja, um aplicativo iniciado. Pelo menos fizeram alguns até 50%, alguns fizeram até Uhum. 70%, alguns até 85%. Então, Uau. depois de ao andar do tempo, vamos melhorando, eles de forma individual, depois da masterclass, eles vão dando, tem tido algumas reuniões privadas, que é mesmo para melhorar as aplicações. Nós tínhamos lá gestores de banco, tem alguém que trouxe uma aplicação que tem a ver com KPIs, que é mesmo a gestão, seja de metas e da assiduidade, e também da forma como os colaboradores têm assumido as suas tarefas dentro das instituições. Então, Uhum. há muitas ideias extraordinárias que mesmo eu na sala de aulas, quando eu disse, olha, isto funciona assim, assim, tiveram toda a aula prática, depois eu disse, neste momento, vocês têm um desafio, fazer as vossas aplicações. Vieram ideias extraordinárias ali que eu disse, uau! Agora imagina uma sala com 100 pessoas, por exemplo, cada uma delas a trazer uma ideia diferente. É de lá onde a gente vai trazer esses aplicativos que depois a gente vai colocar no mundo e vamos ter o nome de Moçambique a brilhar no mundo. Então, para mim, como missão, é continuar a disseminar isto, a ajudar isso, a expor isso para as pessoas, para que consiga pescar essas ideias extraordinárias que elas têm, estão dentro delas, e trazerem ao destino e nós conseguimos usar isso e aparecermos, colocarmos nossa bandeira no mundo. Eu sou um professor. No final das contas, acredito que é dentro dos meus alunos que vai aparecer o próximo bilionário com a próxima, com o próximo aplicativo que vai fazer uma maravilha e que o mundo todo vai reconhecer. E para mim isso já basta. É a melhor missão que eu podia ter neste momento, principalmente na área da inteligência artificial, que eu amo muito, eu gosto muito. E estou muito feliz com isso. Uau. Yeah. Bom, muito obrigada, caro Donald. Eu quero agradecer, realmente, para mim foi uma aula, foi um momento mesmo de muito aprendizado. Quero primeiro agradecer o feito fazer parte desta jornada, e aprendi bastante. Acho que até vou me desafiar a fazer o website com as dicas que aprendi hoje. Nós já estamos a chegar ao final do nosso programa. Não sei se. Já não é tão... Sim, Donald? Oh, ok, pensei que tivesse a dizer algo. Não sei se alguém Não, gostaria não, de. não. Estava já. Ok. Não sei se teriam algumas últimas palavras, se alguém gostaria de dizer algo. Antes de nós terminarmos a nossa sessão, uma vez mais queria agradecer aqui a presença da senhora Alexandra Mora Medina, não é? Ela que representa o centro que neste momento está a apoiar esta jornada de nós investigarmos como é que a inteligência artificial pode ser usada de diferentes formas. E no meu caso, como eu já tinha explicado no início, o meu interesse é mesmo ver como é que podemos aplicar a língua de sinais moçambicana usando a inteligência artificial. Então, quero mesmo agradecer a todos. Vejo aqui a senhora Clara, a Eurica, a Lucilene, a Ori. Espero que tenhas apanhado as dicas. O Anésio, o Novunga, o Albino, o Kevin. Bom que fosse, por se fazerem presentes hoje. Se não tivermos mais alguma coisa, eu não sei se a senhora Alexandra ainda está aqui. If we don't have something else to say, Mãe Clara, do you want to share something before we move, representing Mozambican community? I don't know. Before we close our program today. Então, se não tivermos algo, acho que vamos mesmo fechar. Dica para terminar o programa, Donald Dimas, uma recomendação para fecharmos. Aquele segredinho que todos nós temos que saber. Ah, é assim, vocês já ouviram falar sobre o algoritmo. De forma muito resumida, como é que os algoritmos funcionam? Por exemplo, Ahm, vamos imaginar, ou seja, como é que, por exemplo, grandes empresas, aquilo que se diz como frase, ahm, se estás a usar algo
grátis significa que tu é que és o produto. Então, isto é uma realidade. Então, por exemplo, nós usamos o Facebook. Ninguém aqui já pagou o Facebook, ninguém aqui já usou o WhatsApp, já pagou o WhatsApp. O que acontece? Existe aquilo que chama-se algoritmo, que é o que ajuda essas empresas a fazerem dinheiro conosco. No processo de eu postar as coisas, se eu posto imagens a comer em bons restaurantes, imagens aí para Estados Unidos, imagens aí para o Santon, imagens aí para não sei o quê, a viver bem, o algoritmo vai entender que eu tenho um padrão de vida. Agora imaginemos que o BMW apareça e diz ao Meta, ao Facebook, olha, eu preciso de vender essa nova linha de BMWs. Para o meu nicho, são pessoas que têm capacidade de comprar BMW 1.200.000 meticais. O algoritmo não é de buscar a Vanessa que posta carapau, peixe, aquilo, que posta ela sem coisa, sem expressão nenhuma, há de buscar a mim. Então, eu é que serei a pessoa que vai ver as publicidades da BMW. Então, a BMW paga 100 milhões de dólares ao Facebook e o Facebook não manda aquela publicidade daqueles carros para qualquer pessoa, manda para as pessoas que têm alguma possibilidade de comprar aquele carro, baseado nos nossos comportamentos nas redes sociais, naquilo que a gente posta, naquilo que a gente clica, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente põe o coração. Então, tudo isso está a ser monitorado. Precisamos saber disso. Isso é muito importante nós sabermos, porque no final são os algoritmos que são usados para chegarem até nós, ou então até para influenciarem nos comportamentos, porque depois existem algumas empresas que só querem nos influenciar a usar uma determinada coisa que não usávamos. Então, por que eu trouxe esse exemplo por aqui? Porque eu quero vos fazer perceber que toda vez que vocês clicarem coisas relacionadas com a inteligência artificial, mais coisas relacionadas com a inteligência artificial vão aparecer para vocês. Então, se vocês estão numa rede social, tenham a tendência de gostar, de clicar, tudo que vocês vão vendo e passar, não deixem passar sem clicar. Cliquem que gostam, cliquem que não sei o que o algoritmo vai entender que vocês gostam de uma determinada coisa e vai vos dar mais insights, mais conteúdo relacionado com a inteligência artificial e automaticamente vocês estarão na universidade do algoritmo do Meta, que é o Instagram e o Facebook. Então, comportem-se dessa forma que naturalmente muitos conteúdos de inteligência artificial vão aparecer e vocês já estarão numa escola, já estarão a aprender de forma automática. Então, usem o algoritmo a vosso favor, sejam inteligentes, não deixem-se usar só para vender os vossos dados para as outras pessoas. Muito Essa é a obrigada. minha dica final. Ok, muito obrigada. Esta foi a dica final do Donald e eu agradeço bastante. Eu estava aqui a tirar mesmo as minhas notas e vou mesmo a partir de agora passar a fazer isso. Bom, se nós não tivermos mais questões, obrigada a todos, não é? Vamos ter o próximo programa no dia 9 de agosto, mas vamos partilhar nas nossas redes sociais. Quero mesmo dizer obrigado, obrigada pelas questões todas que vocês colocaram no chat, não é? E agradeço mesmo bastante por se juntarem a nós hoje, né? Boa noite para Moçambique. Bom dia para os Estados Unidos. Temos aqui uma mensagem da senhora. Thank you so much for the invitation to attend Vanessa amazing panel. Thank you. If you want to say some words, Donald is still here. I think it's good to also hear your voice. Alexandra, thank you. O Anésio também diz para mais notificações. Ok, eu vou deixar aqui o meu contato para vocês quiserem escrever. Alexandra, please. Eu não sei se. Eu estava a ver aqui. I was seeing you, Alexandra. I thought you want to say something before we move to our hand. E vou deixar o meu contato também para todos no chat, aqui na cola. Donald, talvez
Se puderes deixar o contacto no chat, possam ter algumas questões. Ah, podem usar o meu Instagram, é Donald Dimas mesmo. Facebook também é Donald Dimas. Exato. Instagram, Facebook, Donald Dimas, para quem tiver alguma questão. Assim sendo, obrigada a todos e até a nossa oportunidade. Muito obrigada, cara Alexandra, pela presença. Ore, queres dizer alguma coisa? Queres que a gente ouça a tua voz? Fica à vontade. Não, nada disso. Eu só estava mesmo a parabenizar. Mandei aí um emoji de palmas. Sim. Muito obrigada. Por acaso, eu entrei no LinkedIn, vi o link, gostei do tema e entrei. Não foi mesmo algo que eu me organizei para tal e estou mesmo e vou continuar a seguir. Muito obrigada. Oh, eu fico mesmo realmente muito feliz por isso. Que essa é uma É, oportunidade para a gente é Don- aprender. Sim, Donald, por favor. Estava a dizer que no LinkedIn também é Donald Dimas, então em todos os sítios é só Donald Dimas, vão conseguir encontrar-me. Exato. Obrigada e obrigada pela persistência, pela curiosidade ora, em ter entrado. Acho que valeu a pena. E pronto, nós temos esses programas de forma regular e espero poder continuar esta atividade com o Donald noutras áreas também. Ele é que é o esperto aqui em inteligência artificial, ok? Bom, eu vou pedir que sejam vocês a retirarem-se. Dizem que normalmente na casa tens que deixar a visita sair, então eu não consigo sair antes mesmo da visita, não é? Muito obrigada, tia Clara. Ela disse que gostaria de dizer algo, mas infelizmente está no serviço e ela acredita no programa e deseja-nos sucessos. Muito obrigada pelo esforço e por se juntar a nós. Sim, nosso background representa os cactos da Arizona, não é? Kevin diz que estará em Raleigh. NC é o quê? Eu não conheço todos os estados aqui. Mas ok, eu coloquei meu e-mail no chat, por favor, escrevam, vamos conversar. North Carolina, ok, North Carolina, ok, muito bem, interessante. Vamos conversar e sucessos, boa sorte a todos. Quero agradecer à equipa que esteve aqui, não é? A Remote Line, que esteve a fazer a interpretação para língua de sinais. Muito obrigada. Quero agradecer também à Extra Língua. Hoje tivemos, assim, alguns desafios em garantir a interpretação simultânea, mas eles estiveram a ajudar-nos a fazer a interpretação no chat. São coisas que temos que melhorar à medida que o tempo vai passando, perceber quais são as dificuldades que estamos a ter. Então, a todos vocês, muito obrigada. Tchau, Kevin. Tchau, Anésio, Lucilene. Kevin, na partir da beira, muito obrigada. Lucilene, eu sei que está em Maputo. O Anésio, não sei de onde é que nos fala. Ok, Vanessa, eu vou Não. avançar. Tchau, tchau. Exato. Tchau, muito obrigada, Donald. Como eu te disse, eu tenho que esperar que os meus convidados, não é, saiam da sala. Eu, logo que tiver a gravação, vou partilhar também. Estou a parar de gravar.